Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um evento Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar a leitura de Alma, capítulo 35, e depois da leitura eu vou fazer breves ponderações sobre esse capítulo. Antes de dar sequência, eu gostaria de perguntar para vocês se já fizeram a oração para iniciar o seu dia. Quem não fez, pode fazer uma pausa no vídeo e fazer a oração para convidar o Espírito e dessa forma ter um melhor aproveitamento das coisas que vão ser lidas e ditas. Quero começar lendo um hino. Eu acho que eu já li ele em lives aqui, mas vale a pena. Ele é o hino número 152, Prolongue os Bons Momentos. Ele diz o seguinte: prolongue os bons momentos que estão a se escoar, desfrute o sol radiante, a noite vai chegar. Não pode nosso empenho deter o arrebol e impedir que as trevas envolvam nosso sol. Veloz nos foge o tempo, não há como reter. Eterno em seu avanço, quem o fará volver? Se alertas não estamos, nossa vez se perderá. A vida logo passa, um dia só será. O inverno inclemente sucede ao verão, e assim as alegrias fogem de nossa mão. É, pois, medida sábia, boas obras praticar, lutar a boa luta e o prêmio conquistar. Prolongue os bons momentos, pratique a boa ação, retenha a alegria que é o sol do coração. Humilde em sua prece, prudente ao decidir, terás muitas graças que o céu faz fluir. Aqui, muitas vezes nós pensamos que o tempo corre muito depressa, né? E esse hino está falando exatamente isso. Entretanto, ele está dando uma dica, ele está ensinando algumas coisas aqui, esse hino, né? Como prolongar esses bons momentos. Quer dizer, como ter um melhor aproveitamento desses bons momentos, né? A vida, ela não é feita só de bons momentos e não é feita só de maus momentos. Os dois são necessários, né? E esse hino, ele ensina como aproveitar melhor os bons momentos, né? Muitas vezes a gente está num bom momento, mas a gente está pensando nos maus momentos e acaba não aproveitando direito, né? Aqui vale a pena repetir essa estrofe a quarta, né? Prolongue os bons momentos, pratique a boa ação, né? Uma dica desse hino para prolongar os bons momentos, praticar a boa ação. Retenha a alegria que é o sol do coração, né? Então, em momentos alegres, ser alegre, né? Humilde em sua prece, prudente ao decidir, terás muitas graças que o céu faz fluir. Tá? Não deixar de agradecer, mesmo em momentos fáceis, em momentos bons, né? Sempre ter humildade e reconhecer as inúmeras bênçãos, né? Tá? Então, esse hino é muito bonito. Mas vamos para a leitura, né? Que é o nosso principal objetivo, a leitura. E depois da leitura, como eu já falei, eu vou fazer breves ponderações sobre esse capítulo 35. O capítulo 35 é mais curto, né? Então hoje com certeza a live vai ser um pouquinho mais curta. Capítulo 35. Ora, aconteceu que, tendo a moleque acabado de dizer essas palavras, eles se afastaram da multidão e dirigiram-se à terra de Gerson.
Sim, e os outros irmãos, depois de haverem pregado para os zoramitas, partiram também para a terra de Gerson. E aconteceu que depois de os mais influentes dos zoramitas se haverem consultado sobre as palavras que lhes haviam sido pregadas, indignaram-se por causa da palavra, porque destruía suas artimanhas, portanto não quiseram dar ouvidos às palavras. E enviaram mensageiros por toda a terra a fim de reunirem o povo e consultá-los sobre as palavras que haviam sido proferidas. Mas seus chefes e seus sacerdotes e seus mestres não permitiram que o povo conhecesse seus desígnios. Portanto, averiguaram secretamente a opinião de todo o povo. E aconteceu que, depois de haverem descoberto a opinião de todo o povo, desterraram os que eram a favor das palavras que haviam sido proferidas por Alma e seus irmãos. E eram muitos, e também foram para a terra de Gerson. E aconteceu que Alma e seus irmãos os ensinaram. Ora, os zoramitas indignaram-se com o povo de Amon que estava em Gerson. E sendo o chefe principal dos zoramitas um homem muito iníquo, enviou mensageiros ao povo de Amon, desejando que expulsassem de sua terra todos aqueles que haviam ido para lá. E proferiu muitas ameaças contra eles. O povo de Amon, porém, não teve medo de suas palavras. Portanto, não os expulsou, mas recebeu todos os zoramitas pobres que foram ter com eles, e alimentou-os e vestiu-os, e deu-lhes também terras para sua herança, e auxiliava-os de acordo com suas necessidades. Ora, isso incitou os zoramitas a ira contra o povo de Amon, e começaram a misturar-se com os lamanitas e também a incitá-los contra eles. Versículo 11. E assim os zoramitas e os lamanitas começaram a preparar-se para a guerra contra o povo de Amon e também contra os nefitas. E assim terminou o 17º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. E o povo de Amon partiu da terra de Gerson e dirigiu-se à terra de Meleque e deu lugar na terra de Gerson aos exércitos dos nefitas para que pudessem lutar com os exércitos dos lamanitas e os exércitos dos zoramitas. E assim, no 18º ano do governo dos juízes, iniciou-se uma guerra entre lamanitas e nefitas. E um relato de suas guerras será feito mais adiante. E Alma e Amon e seus irmãos, e também os 2 filhos de Alma, voltaram à terra de Zaraínla, depois de haverem sido instrumentos nas mãos de Deus para fazer com que muitos dos zoramitas se arrependessem. E todos os que se arrependeram foram expulsos de sua terra, mas receberam terras para sua herança na terra de Gerson, e pegaram em armas para defenderem-se e defenderem suas esposas e filhos e suas terras. Ora, estando a alma angustiado pelas iniquidades de seu povo, sim pelas guerras e derramamento de sangue, e contendas que havia entre eles, e tendo indo pregar a palavra, ou seja, tendo sido enviado a pregar a todos os habitantes de todas as cidades, e vendo que o povo começava a endurecer o coração e a sentir-se ofendido devido à severidade da palavra, afligiu-se-lhe muito o coração. Fez, portanto, reunir seus filhos para dar a cada um separadamente sua incumbência quanto às coisas que diziam a respeito à retidão. E nós temos um relato de seus mandamentos que ele lhes deu segundo o seu próprio registro. E assim terminou o capítulo 35 de Alma. Tá? Aqui ele fala que, então, nos versículos anteriores, eles estavam pregando aos zoramitas. Tá? Daí no versículo 3 do capítulo 35, ele fala o seguinte: E aconteceu que depois de os mais influentes dos zoramitas se haverem consultado sobre as palavras que lhes haviam sido pregadas, indignaram-se por causa da palavra, porque destruía suas artimanhas, portanto não quiseram dar ouvidos às palavras. Aqui está coisas que a palavra fazia, né? A palavra ensinava as pessoas a tomar sobre elas o nome de Cristo e não o nome de algum líder político administrativo. Por isso que destruía as artimanhas, né, dos líderes político-administrativos dos zoramitas. Os líderes político-administrativos dos zoramitas ensinavam que era para adorar eles, né?
e a palavra ensinava que era para adorar Cristo, tomar sobre nós o nome de Cristo. É uma das coisas, né? Claro que existem várias, né? Outra coisa, a liberdade religiosa, né? Muitas filosofias, muitos sistemas de governo, né? São contra a liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa dá justamente liberdade, né? Não só religiosa, mas liberdade de pensamento. Falando do povo de dos Zoramitas, né? Então esses líderes iníquos dos Zoramitas fizeram uma consulta ali entre o povo para saber quem havia dado ouvidos às palavras de Amaleque, Alma e seus irmãos, e descobriu, né, quem tinha dado ouvidos, né, quem tinha se convertido, e desterrou, né, tirou as terras, tirou os direitos dessas pessoas, e essas pessoas, elas saíram dali e foram à terra de Gerson, onde habitava o povo de Amon. E então os líderes dos Zoramitas descobriram que essas pessoas foram para a terra de Gerson e enviaram. Aqui diz o seguinte: o chefe, sendo o chefe principal dos Zoramitas, né, no 8, um homem muito iníquo enviou mensageiros ao povo de Amon, desejando que expulsassem de sua terra todos aqueles que haviam ido para lá. Tá? Mas o chefe do povo de Amon não teve medo de suas palavras, e além de não ter medo, ainda acolheu aqueles Zoramitas que foram para lá, né, alimentando-os, vestindo-os e até dando terras para eles. Tá? Então os Zoramitas ficaram muito indignados com isso, né? Ao invés de se converterem, ao invés de abrandarem o seu coração, eles decidiram que mais uma vez eles estavam sendo injustiçados, né? Porque os missionários de Jesus Cristo, né, estavam tirando pessoas dali do meio deles, né? Era essa a alegação deles. Eles estavam, né, os Zoramitas, né, por causa da dureza de seu coração, eles passavam a vida inteira deles reclamando por, entre aspas, injustiças. Na verdade, o problema estava dentro do coração deles, né, do coração duro deles. Né, não estava porque estão acontecendo injustiças atrás de injustiças. Né? Não era isso que estava acontecendo. Estava acontecendo que o seu coração não estava sendo abrandado por decisão própria deles, né? Porque eles estavam recebendo ali missionários, né? O Senhor estava mandando pessoas para ensinar para eles e eles não aceitavam, né? Então a gente não está falando, eu não estou falando, nem eu nem as escrituras, né? Não estamos falando de todos, né? Mas assim, era o povo de uma maneira geral, né? Os Zoramitas, era essa a característica deles, né? Alguns conseguiam se livrar, né? Mas a maioria não. E tanto que dessa vez, aqui nesse capítulo 35, eles se prepararam, né, e iniciaram uma guerra. Então, esse capítulo ele é realmente um pouco mais curto, mas esse é o principal ensinamento, né? Que o povo ali, entre o povo Zoramita, existiam aqueles que davam ouvidos à palavra do Senhor. E eles chegaram a um ponto que, na verdade, eles foram forçados a se separar, né? Mas eles também, com certeza, eles tinham a opção, né, de voltar atrás. Se eles quisessem, eles poderiam voltar lá ao chefe dos Zoramitas e dizer: nós negamos a palavra de Cristo,
Nós negamos a Cristo e nós queremos as nossas terras de volta. Né? Eles tinham essa opção, mas eles não fizeram isso. Eles foram lá para o meio do povo de Amon e decidiram se unir aos nefitas. Né? Tá. Então nós temos a opção, né? Mesmo que nós estivermos sob muita pressão, nós temos a opção de seguir a Cristo ou não. Né? Então muitas vezes nós vamos perder as nossas terras, né? Assim como esses oramitas perderam. Né? Nós vamos perder o nosso direito, né? As nossas heranças, mas isso significa que nós precisamos nos afastar daquelas pessoas, daquele ambiente, daquele sistema, né? E ir procurar o sistema, não sei se é a palavra correta, sistema de Cristo. Né? E era isso que esses oramitas que se separaram dos oramitas, deixaram de ser os oramitas, né? Fizeram. Tá certo, pessoal? Então, essa é a principal mensagem desse capítulo 35 de Alma. E essa leitura e essas breves ponderações eu compartilho com todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Então, muito obrigado pela paciência de vocês, eu aconselho a serem diligentes no Evangelho, perseverantes até o fim. Desejo um bom dia, que a luz de Cristo acompanhe a cada um de vocês, certo? E eu pretendo estar aqui de novo amanhã às 6 da manhã nessa live na página da ALA, certo? Um grande abraço, bom dia, muito obrigado.